Abra sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 36. Eu vou fazer um pedido para você. Eu creio que quem tinha que ir ao banheiro já foi. Que você evitasse, se puder, ir ao banheiro e beber água depois desse momento que você já foi. Claro que se você estiver precisando de ir, não há problema nenhum. Mas eu quero trazer uma palavra que ela é uma palavra que traz fundamento, que traz para nós o que é ser um cristão de verdade. Jesus, quando já estava sendo preparado para a crucificação, ele está diante de Pilatos, num diálogo. E nesse diálogo que ele está com Pilatos, Pilatos fala algo ou pergunta algo para Jesus. E este algo que Pilatos pergunta, Jesus dá uma resposta. E essa resposta, eu vou pegar só a resposta inicial de Jesus, que é o tema da mensagem. Então, quando Pilatos pergunta para Jesus sobre o seu reino, Jesus disse, como está no texto aí: o meu reino não é deste mundo. Eu quero pregar sobre esse tema. O meu reino não é deste mundo. Diga para quem está ao seu lado assim: o reino de Jesus não é deste mundo. Falei, se você já entregou a vida para Ele e você passou a fazer parte deste reino, eu quero te dizer que o teu reino não é deste mundo. Fala, você não é mais cidadão da terra. Você agora é cidadão do reino de Deus. Agora a gente precisa entender o que Jesus estava dizendo. Porque ele está dizendo para Pilatos, mas ali tinha uma verdade espiritual que serve para nós. E se a gente quer viver um avivamento substancial, constante, a gente tem que passar por isso aqui. Então, quando Jesus estava ali já preso, já prestes a ser condenado, já perto de Pilatos dizer: já que vocês decidiram soltar Barrabás e matar o que vocês, o que se diz, né, ser rei dos judeus, eu não vejo nada que o condene, mas se vocês querem condenar, eu lavo as minhas mãos. Depois desse momento, e ele faz essa pergunta, ele responde, Jesus, que o reino dele não é deste mundo. É importante entender que neste contexto, uma coisa, irmãos, tem que ficar muito claro para nós. É que o reino de Deus é eterno, é celestial e definitivamente não é deste mundo. Por isso que quando ele veio na terra, quando o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele veio estabelecer o reino de Deus. Um reino sempre eterno, o reino do Pai. Um reino de justiça, um reino de paz, de alegria no Espírito Santo. É este reino. Mas é interessante, irmãos, que na prática parece que isto não é muito, aliás, parece que isto é muito difícil de que alguns que são crentes ou se dizem ser crentes compreendam, entendam ou viva como tal. E é importante se dizer que todo reino tem uma cultura, uma linguagem, suas leis. E Jesus usava, irmãos, uma linguagem que não era comum da terra. Por esta razão, os homens o perseguiam. Tomar como verdade o que você disse
a meu pedido, e se você concorda com aquilo que eu te pedi para citar, que se você agora está em Cristo, você agora faz parte do reino de Deus, portanto também, assim como Jesus disse para Pilatos, o teu reino não é deste mundo, a gente então precisa viver como tal. Isso é avivamento. Então podemos observar através do Evangelho do Reino, que a cultura de Cristo é dinâmica, objetiva, prática, fácil de ouvir e de entender. Basta conhecê-la, estudá-la, experimentá-la. Simples assim. Sabe por que muita gente, Wallace, tem dificuldade, tem confusão com os dois reinos, o reino do mundo, e por que não dizer o terceiro reino, o reino de Satanás? Aliás, depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Porque não conhece. Eu só posso viver à luz de uma cultura se eu a conheço. Eu só posso viver de acordo com um reino se eu o conheço. Mas se eu não o conheço, eu não tenho como ver como tal. Esta é a grande dificuldade. Por quê? Porque poucos querem conhecer sobre o reino. Poucos querem conhecer os princípios e valores do reino. E aí, irmãos, o que tem de crente querendo dar jeitinho? E aí, em se tratando de Brasil, né, essa frasezinha que não é de Deus, ela é do capeta do inferno. A frase do chamado jeitinho brasileiro. Essa cultura de malandro, do capeta também que tem sobre o Brasil, principalmente sobre o Rio de Janeiro. No reino não tem jeitinho, irmãos. Porque o reino de Deus, Renan, não é deste mundo. Quem dirá brasileiro. Nesse aspecto. Não que eu estou desvalorizando a minha nação, amo a minha nação e quero ser boca de Deus para mudar tudo aquilo que está errado nela. Como homem de Deus, não no sentido político, mas no sentido, o que eu posso como um servo de Deus contribuir por meio da palavra, pelo poder da palavra, influenciar o caráter das pessoas para que elas vivam segundo o reino do Senhor. Aí a gente consegue mudar alguma coisa. Avivamento que não me conscientiza que o reino que eu devo refletir é o de Deus e não da terra, não é um avivamento genuíno. Aqui é a questão. Mas para que isso fique muito claro, irmãos, antes de eu falar então deste reino, eu quero também falar da cultura do reino, do mundo, ou seja, eu quero falar, na verdade, daquele que governa este mundo, de acordo com a palavra de Deus. Então, para isso, nós precisamos lembrar dois eventos cruciais que aconteceu na história da humanidade. O primeiro evento que eu quero lembrar aos irmãos, para a gente entender quem governa o mundo, para você definitivamente romper com a cultura, os valores, as ideologias, as filosofias, as ciências humanas deste mundo. É muito importante que você saiba quem governa este mundo. Porque parece, irmãos, que a gente está falando, não sei para quem às vezes. Porque parece que a gente está falando grego, parece que a gente está falando outra língua. Parece que quando a gente fala de reino de Deus, de cultura do reino, e a gente muitas vezes estamos falando isso, sendo a contracultura do mundo, sendo contra as ideologias do mundo que é inspirada pelo governo deste mundo, parece que a gente está falando alguma atrocidade, alguma abominação. Para a gente ver aonde a igreja cristã chegou. E aí quando a gente vai refutar algumas ideologias que existem hoje, que é totalmente de um reino carnal, de mundo, aí o errado passa a ser certo. E o certo passa a ser errado.
Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que ao longo da história do povo de Deus, mesmo quando o povo se corrompeu, se desviou dos caminhos do Senhor, Deus sempre encontrou os remanescentes. Ou seja, aquele grupo que não se corrompeu, aquele grupo que não se dobrou aos deuses deste mundo, às ideologias deste mundo. E eu creio que parte deste povo está nesta noite, nesse lugar, e assistindo essa live. E nós não podemos abrir mão desta grande verdade, porque afinal de contas Deus conta comigo e com você. E ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe a nossa reputação, ainda que isso custe o bem-estar, se é para manter a cultura do reino, vamos manter a cultura do reino. E para fazer parte desse ministério, você tem que estar disposto a se esforçar para viver a cultura do reino do Cristo, que disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então o primeiro evento é lembrar que antes da criação houve uma grande rebelião nos céus provocada por Lúcifer, Satanás, né? Foi quando ele se rebelou contra Deus. E devido a esta rebelião, Deus expulsou Satanás do céu para a terra, juntamente com 1/3 dos anjos que com ele se rebelaram. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando houve essa rebelião no céu, com parte dos anjos que seguiu Satanás, ou Lúcifer, que então a gente atribui esse nome a ele como anjo de luz. E aí, o que eu estou te dizendo não é uma invenção humana, não é uma invenção de alguém que inventou essa história, ou uma história, né? A Bíblia fala sobre isso. Você vai encontrar essa rebelião tanto no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, quanto em Ezequiel 28, 11. Você vai encontrar lá em Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 4. São textos que a gente vai ver fazendo menção deste acontecimento de Satanás ter sido expulso do céu e sido lançado na terra com 1/3 dos anjos. Como não se bastasse isso, aí a gente vem e precisamos lembrar do segundo evento que aconteceu. Qual foi o segundo evento? Após a criação, Deus criou Adão e Eva, e aí o que aconteceu com eles? Que a gente já sabe, eles pecaram também contra Deus, e como consequência, a humanidade passou a ficar sob o domínio de Satanás, e dali por diante, Satanás, com esses demônios, passaram a governar o mundo. E como o homem, por ter pecado, ficou separado da comunhão de Deus, né? O que aconteceu? Por causa do pecado, Satanás passou a ter autoridade, domínio sobre não só o sistema mundo, mas sobre as pessoas. É por isso que depois Deus então começa um plano de redenção, que começa lá no Velho Testamento, que depois vai culminar em Cristo, justamente para intervir na história e redimir o homem, para que o homem não mais ficasse debaixo do domínio, da autoridade de Satanás. E aí aquele texto de Colossenses, né? Ele nos libertou da autoridade, do domínio das trevas, e nos trouxe ao seu reino, o reino do seu Filho, e nos colocou neste lugar, e não só nos transportou, ou nos tirou de debaixo desta autoridade, deste domínio, mas agora nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, nos colocando numa posição de autoridade.
E outrora que nós estávamos debaixo da autoridade de Satanás, do domínio de Satanás, por conta do pecado, agora em Cristo Jesus, mudamos de posição e somos nós que em Cristo Jesus agora temos autoridade, domínio sobre Satanás e seus demônios. E por isso, Rodrigo, ele não pode nos tocar. Nós quem? Em nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E se eu tenho aqui pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, dá um glória a Deus aí bem bonito para me tomar uma água. Dá um aleluia para me beber água agora. Aleluia. Então, aqui está a origem de tudo. Por que Satanás veio parar na terra? E por que então Satanás passou a ser o governador da terra? Dominar o homem, e agora ele não domina mais todos os homens, só domina quem está no pecado, quem não quer estar aliançado com Cristo. E aí, qual é a missão, Fábio, de Satanás? A partir do momento, Lucas, que ele agora passou a ter domínio, ter autoridade, ter posição de governo neste mundo, qual é a missão dele? Aí é aquela missão que Jesus revelou lá no capítulo 10, versículo 10 de João. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem? O homem. Essa é a missão de Satanás. Destruir o homem, destruir a mulher, destruir a família, destruir os filhos de Deus, se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, ou tudo aquilo que é de Deus, que pertence a Deus. Por isso, vale sempre dizer e lembrar que Satanás nos odeia, irmãos. E ele não brinca de ser quem ele é. E o que ele faz dia após dia é tentar cumprir essa missão comigo e com você, de nos roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio e nos trouxe vida, e vida em abundância. Aleluia! Em Cristo nós somos livres da escravidão do pecado e também do domínio de Satanás. Mas a função dele é essa: matar, roubar, destruir. Roubar, matar, destruir. Por isso que ele está dominando o mundo, por isso que ele está vendo esse caos no mundo todo. Então, o que tem feito, né, o que ele tem feito para cumprir este propósito, né? Como que Satanás faz para cumprir esse propósito? Diga comigo: Satanás tem cegado o entendimento de muitos. Aqui é onde ele entra, onde ele tenta cumprir esse plano na vida do homem. Então, o propósito de Satanás, como um bom enganador, é confundir muitos crentes para que não façam a menor ideia do que seja realmente viver de acordo com o reino de Deus, cegando o entendimento de alguns. É importante aqui dizer o seguinte: ele governa o mundo, ok? Quem está no mundo já está nele, porque o mundo jaz no maligno. Quando Paulo fala o que eu estou dizendo, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para aquele que está dentro da igreja. E isso, irmãos, é o que a gente tem que sair daqui consciente. Quando o texto está falando de cegar o entendimento, ele não está falando do ímpio, porque o ímpio já está cego há muito tempo. Ele está falando daqueles que estão dentro da igreja, dizendo que faz parte do reino de Deus, mas quer viver como o reino do mundo. E a gente acha que está certo. Não está certo. Acabou, irmãos. Deus está levantando pastores, pastoras, lideranças sérias
No mundo, porque eu vou ampliar esse negócio, no mundo, porque estamos no tempo do fim, é tempo de avivamento, e Deus está levantando uma geração de pastores e líderes, que não vai negociar princípios, que não está preocupado com o número de membros da igreja, não está preocupado com as finanças da igreja, porque tudo que para este servo, esta serva do Senhor, cabe é pregar o evangelho do reino, ainda se que isso custe um número expressivo de membros e um caixa cheio de recurso financeiro. E a gente tem que entrar nesse negócio. Senão esse avivamento é fogo de palha, irmãos. Deus não te chamou para viver um avivamento de fogo de palha, mas um avivamento consistente de uma lenha, que Ele é o Criador. Aleluia! Ele tem cegado o entendimento de alguns. E sabe por quê, amados? Porque quando a gente olha para dentro das igrejas, e eu amplio, porque isso inclui a gente, mas não é só a gente. Estão cheios de pessoas incrédulas. Cheios de pessoas incrédulas. Eu creio que pelo contexto do que estamos vivendo, talvez nós temos menos pessoas aqui. Mas tu quer ver como que a gente pode revelar aqui incrédulos? Se entrar aqui um paralítico e dizer assim: eu estou sabendo que Deus está usando o Senhor para curar. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero ver se o Senhor vai fazer levantar essa cadeira aqui. Aí talvez eu vou tentar aqui descrever um crente do reino, que não é deste mundo, de um crente que segue os padrões do mundo. O crente do reino, ele não sabe o que ele acabou de fazer agora. Ele desafiou Deus vivo. Ele não sabe o que ele está dizendo. Aí você vai começar a orar: Senhor, usa o meu apóstolo, para que ele saiba que Tu és Deus. Senhor, levanta esse homem da cadeira de roda, ou essa mulher, seja quem fosse. Por quê? Porque tem fé, sabe quem é o Deus do reino. Agora o crente que não é do reino. Ih, rapaz, agora o negócio pegou para o apóstolo, hein? Meu Deus, será que vai levantar? Incrédulo, incrédula. Até quando Deus vai ter que manifestar os sinais dele para você crer no poder dele? Será que eu estou pregando fora de contexto, irmãos, o que eu estou dizendo? Será que eu estou errado em dizer que talvez vai ter crente assim, em vez de estar orando para Deus liberar a glória, a unção, a autoridade para me usar, e ao invés de eu ficar curioso, deixa eu ver se vai levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja, ou nas igrejas, estão cheios de crente no caminho da perdição. É o famoso crente Raimundo. Você sabe quem é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Pessoa palavrão, irmãos? Que é isso, irmão? Acho que não, né? Aqui ficou assim. Fala assim: crente Raimundo aqui não. Fala: crente Raimundo não faz parte do reino de Deus. Queima ele, Jesus. Aqui não tem, irmão. Aqui nós estamos vivendo avivamento. Só tem crente aqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque se tiver, queima, Jesus. Bota o pé do mundo aqui dentro também, Jesus, em nome do Senhor. Irmãos. Aí está aqui às vezes pulando, até falando em línguas, irmãos. Mas está na discoteca, está na festa lá do amigo, da amiga e... Não tem mais discoteca não, né? Isso é da minha época, né? Agora é o que o nome? É o que? Hi-Fi? Não, Hi-Fi também já passou, né? É o que? Está até rindo de mim, né, que eu falei Hi-Fi. Mas já teve Hi-Fi também.
Não teve hi-fi também? Hi-fi, será? Hã? É rave, agora é rave. A resenha. Resenha, irmãos, é na minha época de faculdade. Faz uma resenha aí do livro tal. Resenha era que era um resumo com interpretação, lá cheia de técnica, lá cheia de guerigueiro lá no negócio, né? Agora não. Então, deixa eu me atualizar. E está aqui na igreja falando em língua, cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas vai para as resenhas. Dá umas picadinhas na cervejinha. Dá um traguinho no cigarrinho. Né? Vai para um motel também. Vai namorar e não namora. Casa. Porque casamento é sexo, irmão. Sexo é casamento. O casamento se conclui no sexo. Aí você lá se tornou um com aquela pessoa lá que você nem sabe quem é às vezes. Irmão, eu vou falar, meninas dessa igreja aqui, mulherada que está aqui, em nome de Jesus. Faça valer quem vocês são em Cristo, em nome de Jesus. As mulheradas tá difícil o negócio, irmão. Tá difícil o negócio. Até dentro da igreja. Não vem de graça não, porque eu te ponho para correr, pombagira. Eu não vou ter nenhuma peninha com você não. Não é porque a pastora tem peixeira em casa não. Não é porque ela é paraibana não. É porque tem uma aliança com Deus e com ela. O meu desejo é honrá-la até o último dia da vida dela ou o último dia da minha vida. Honrar a mulher da minha mocidade. E nós estamos muito moços ainda, né, amor? Entende, irmão, o que eu estou dizendo? Está falando em língua, rodando, fazendo movimentos espirituais na igreja, mas a mão também está fazendo o que não deve. E a gente poderia aqui dar vários exemplos de falta de caráter, falta de palavra, gente que compra e não paga, gente que compra, pega o cartão e fala assim, eu não vou ter dinheiro para pagar mesmo, eu vou estourar esse cartão aqui, não vou ser preso mesmo, não vou ser presa mesmo. Aí daqui a pouco vai caducar e está tudo certo. 7-1, pilantra, sem vergonha. Você está pensando que Deus não está te vendo? É por isso que ele disse que naquele grande dia, muitos vão dizer assim, expulsei demônio no seu nome. Eu curei no teu nome. Eu falei em línguas no teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Fica achando que é viver dentro da igreja com o pé no mundo, ou vivendo dentro da igreja com a cultura do mundo, que naquele grande dia a conta vai chegar e não tem conversa fiada com Deus, irmão, não tem. Você pode vir de conversinha comigo, que eu sou o pastor da igreja, com o teu líder, mas com ele não tem conversa fiada. Por isso ele disse para uma das igrejas da Ásia, melhor que fora frio ou quente, mas porque vocês são mornos, ou seja, o crente morno ali é o crente Raimundo. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Você tem noção do que é isso, irmãos? Aí a gente fica com esse romantismo. Deus é amor, apóstolo. Mas é justiça também. É fogo consumidor. Ou você decide ser crente do reino, ou então você está perdendo o seu tempo. Uma coisa é lutar contra o pecado. Eu luto todos os dias. Todos nós somos pecadores. Eu não estou falando de viver uma santidade que é inatingível. Eu não estou dizendo disso, irmãos. Eu não estou falando que a gente não peca. Eu estou dizendo de pessoas que não têm caráter. Gente que decidiu estar dentro da igreja, dizendo que é crente, mas não dá testemunho nenhum de crente. E que ele escolheu, não o Deus da Bíblia, não o Deus que morreu na cruz do Calvário para ser o Senhor da sua vida, mas está escolhendo o mundo, o Deus deste século, para conduzir ele. Ainda dando trabalho para os pastores, para as igrejas. Aqui não, amigo. Aqui não, amiga. Aqui é palavra. Não gostou? Mete o pé.
falta de amor, apóstolo. Por causa de um monte de pastores frouxos, irmão, que tem gente bagunçando dentro da igreja. Irmãos, eu vou sempre falar isso aqui. Um líder fraco gera uma igreja fraca, mas um líder forte gera uma igreja forte. Um líder que negocia princípios tem uma igreja dividida, uma igreja que não tem governo, mas um líder que conduz a igreja na palavra, tem uma igreja que tem governo, onde esse governo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e aonde ele colocou um líder forte para dizer: pecado é pecado, e pronto. Aqui, quando eu trato situações que não tem, e a gente trata toda hora. E se eu fizer assim, como que vai ser? Se você fizer assim, vai ser assim. Não tem como. Não tem como. Vamos para a Bíblia? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ei, eu não vou ficar bem com você e ficar mal com Deus. Você pode ter certeza disso. Antes eu fique bem com ele e mal com você. Amém, igreja? Quero ver avivamento numa mensagem dessa. Aleluia. E se vocês deixarem, eu prego tudinho. Agora escute isso aqui, irmão, que eu vou falar para você. Tem muita coisa aqui para você entender. Que o que eu estou dizendo para você aqui, o que eu estou pregando para você aqui, é alimento que traz vida. É mocotó, irmão, é feijoada aqui hoje. Suplemento que traz vida. Agora, sabe por que tem um monte de crente incrédulo? Sabe por que tem um monte de crente com o pé no mundo? Porque recusam viver o evangelho do reino de Deus. Simples assim. Apóstolo é forte. É mesmo. Então segura aí que tem mais. Agora vamos para a Bíblia, irmãos. Eu vou ler assim, tentar com a minha dicção ser bem clara para você. Presta atenção. Paulo está doutrinando a igreja mais espiritual e ao mesmo tempo mais carnal. Como é possível isso? Igreja de Corinto. Tinha os 9 dons espirituais, mas era mais carnal que tinha também. Era que mais não queria contribuir para o reino. Falamos sobre isso ainda há pouco. Agora presta atenção. Lembra? O triste é que o diabo está cegando crente. Não é o ímpio. Aí Paulo está tratando com a igreja. Escute isso aqui, presta atenção. Eu não vou pedir para tu, não coloca não, porque vai ter a tradução aqui, é uma tradução que vocês não têm aí. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Presta atenção. Tem que prestar atenção para você entender o que Paulo está dizendo. Foi Deus mesmo quem, na sua misericórdia, nos deu a missão de anunciar as boas novas, e é por isso que nunca desanimamos. Rejeitamos tudo o que seja processos dissimulados e vergonhosos. Também não tentamos alterar o sentido da palavra de Deus. Eu estou me fazendo por Paulo aqui hoje. Antes, expomos toda a verdade, que é o que eu estou fazendo para vocês aqui hoje. Na presença de Deus, oh meu Deus, eu temo e tremo diante de Ti. Na presença de Deus, de tal forma que ninguém de consciência honesta poderá ter alguma coisa a dizer de nós. Ele continua. Olha o que ele vai dizer. Se o evangelho que pregamos é ainda coisa velada e obscura, certamente que o é para os que se encontram no caminho da perdição, pois que o recusam.
recusam. Aí ele vai dizer: Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está dizendo: eu estou pregando para vocês, eu estou pregando a verdade para vocês, eu estou me esforçando para que em nenhum momento eu altere essa verdade, e eu rejeito tudo aquilo que vem para vergonhar, tudo aquilo que não é de Deus. Eu estou rejeitando, eu estou procurando ser exemplo de vocês. Então, se porventura aquilo que eu estou apresentando para vocês, esse evangelho que eu estou anunciando para vocês, do reino, se alguém não está recebendo, não está entendendo, é porque na verdade estão recusando. E aí, irmão, depois de uma mensagem dessa, se você decidir andar com o pé no mundo, o problema já não é mais meu como seu pastor. Porque eu estou me fazendo como Paulo, doutrinando você, dizendo para você: ei, se você disse que nasceu de novo, você precisa entender que o teu reino não é deste mundo. Portanto, o Deus deste século não pode te governar, não pode te conduzir. A sua vida tem que ser pautada na palavra. Então Paulo está nos ensinando que quando recebemos, olha que coisa linda quando a gente recebe, que quando recebemos as boas novas do reino, a palavra da verdade, nós recebemos, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós estamos recebendo a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, esta imagem estará impressa em nós, de maneira, diga comigo, que a nossa mente, emoções e vontades estão alinhadas com Ele, porque foi para isso que Ele nos criou nele, aleluia. Ele nos criou nele para sermos como Ele nestes aspectos. Ou seja, quando eu recebo a palavra da verdade, como ela de fato é, quando eu me rendo, significa que a luz de Cristo está entrando em mim. Logo eu me torno a imagem, logo eu me torno o reflexo. Reflexo de quê? Deste reino. Aí é por isso que quem decide, Lucas, viver o reino, Júlia, aí lá no trabalho, lá na vizinhança, alguém de repente, do nada: fulano, tu é crente, né? É, eu sou. Mas por que você está perguntando isso? Ah, eu percebi que está diferente. Porque ele já entendeu, quando ele olhou para você, ele não viu o mundo, ele viu o reino de Deus. Você percebe a diferença? E ele vai dizer para você: você fala diferente, você pensa diferente, você não se mistura, você não xinga, você, o que fala cumpre. É assim que ele vai dizer. Agora é triste, Everaldo, quando alguém diz assim: você lá no trabalho, só o sangue de Jesus, não dá testemunho nenhum. Aí de repente alguém fala assim: ô Everaldo, lá na sua igreja, qual é o dia de culto? Faz de novo. O que você perguntou a ele? Igreja? Ele é crente? Ele é crente? Ainda brinca, né? Acho que ele é quente. Que crente não tem nada. Ele fala assim: crente até o diabo é. E crê mesmo, ele crê em Deus mesmo. A Bíblia diz que ele crê e se estremece na presença dele. Quando isso acontece, é porque você não está vivendo como o reino de Deus. Você está vivendo como a terra. Crente avivado, Gilbert, não pode viver à luz deste mundo. O Wellington não pode. Amém, queridos? Não pode. Então, se você não reflete essa imagem, o que acontece? Os que estão na casa de Deus e não refletem essa imagem, é porque permitiram com que Satanás os cegasse, para que não vissem, né, no caso de ver mesmo, a luz de Cristo.
E por quê? Porque recusaram o evangelho de Jesus. É como se o que eu estou pregando aqui hoje, você recusasse o que eu estou dizendo. Ah, não é bem assim não. Está falando demais. Nós estamos no século 25. Calma, estamos no 21. É 21, né? 21. E foi só para chamar a tua atenção. Agora vamos lá, cultura do reino. Cultura do reino. Cultura, primeiro vamos entender o que significa cultura. Cultura significa princípios, valores, crenças, leis, moral e costumes de um reino. Agora vamos tentar entender o reino de Deus. A cultura do reino, então, pode ser definida como um conjunto de princípios, valores, crenças, leis, moral e costumes ensinados por Cristo a seus seguidores, exclusivamente hoje para nós, através da palavra. Ou seja, se nós queremos viver de acordo com este reino, que Jesus deu uma lapada lá em Pilatos, dizendo: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Tipo, eu não tenho satisfação para te dar. Em outro texto ele vai dizer assim, porque ele vai questionar: você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, então salva-te a ti e esses. E fala, se o meu reino fosse deste mundo, você não estaria nem comigo aqui agora preso, porque eu já teria dado ordem para os meus vir aqui e me soltar. Mas Jesus não deu a mínima para Pilatos. Ele não estava nem que ele estava sendo preso e ser condenado e morto, porque ele não estava morrendo por este reino, mas pelo reino do Pai, a fim de restaurar a nossa comunhão com Ele. Então, o que estava em jogo ali não era o reino deste mundo. Quando ele fala, o meu reino é deste mundo, então tipo assim, vocês vão me matar? Sem problema. Aliás, façam isso, porque quando vocês me matarem, a justiça do meu Pai virá sobre este mundo. E aí, meu amado, aí, minha amada, ali estava a nossa vitória. Porque quando ele morre, e por 3 dias Satanás festejou, no terceiro dia ele ressuscitou em glória. Foi lá no inferno, pegou as chaves do inferno. Nem chave da casa dele ele tem mais. Aliás, dizer que aquilo é casa, né? É melhor nem dizer que tem, né? E venceu a morte. O maior inimigo meu e seu não é o pecado. O pecado é o que nos leva ao nosso maior inimigo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte agora não tem mais domínio sobre mim, sobre você, porque nós estamos em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E Satanás foi condenado, porque o Senhor venceu a morte. Por isso que Paulo fala: ó morte, onde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Aleluia! E ele veio inaugurar um reino sempre eterno, um reino maravilhoso, que tudo que ele espera hoje é que nós, seus filhos, que fomos lavados e remidos por este Cristo que morreu na cruz, vivamos a imagem dele que reflete o seu reino. Uma vez perguntaram para Jesus: mostra-nos o reino. Aí ele: o reino está dentro de vós. O reino, você quer? Se eu te perguntar assim, aliás, se alguém te perguntasse, mostra-me o reino, você poderia dizer: olha para mim? Você poderia dizer isso? Ou você diria: olha para o pastor, olha para a pastora? E quando eu falo olha para mim, não era no sentido de arrogância, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: onde está o reino de Deus? Olha para mim. Como assim? Olha para a minha conduta. Olha para a minha maneira de lidar com as pessoas.
Isso é um reino, porque um reino que se preze, ele vai refletir princípios e valores, moral, costumes, que vão trazer uma boa imagem, uma boa mensagem. E você vai pregar o reino. Aí por isso que alguém vai dizer assim: eu quero ser igual a você. O que te faz ser assim? Cristo. Ah, eu também quero ser assim, então eu quero ser Cristo aí. Eu quero ser Jesus que você está falando aí, que mudou a sua história, mudou a sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia. Diga assim comigo: a cultura do reino de Deus. Já está ficando cansado, irmão? Já está quase dando 9h30, já olhou para o relógio aí? Acho que agora são 6h19. Fala assim comigo, como quem quer ouvir a mensagem toda. Olha eu forçando a barra. Mas vamos lá. Diga assim: a cultura do reino de Deus é imutável. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou encerrar a mensagem aqui. Isso é para quebrar meu galho, é verdade. Mas olha, escute isso aqui. Escute isso aqui. Depois que eu disser o versículo, aí você pode dar glória, dar pirueta, você pode falar nem o que você quiser. A cultura do reino é imutável. Diferente da cultura secular, Edinho e Márcia, onde qualquer item deste conjunto pode ser sobreposto, substituído por um novo com o passar dos anos, o amadurecimento do povo. Ou seja, a cultura do mundo, ela sim, ela é passiva de mudanças. Os tempos passam realmente, as épocas passam, isso faz parte do sistema do mundo. Então a cultura, ela muda. Por exemplo, antigamente, né, alguém que fizesse tatuagem era considerado o quê? Um marginal. Lembra disso? Esses dias aí era assim, né? Eu estou me colocando só velho hoje, né? Só estou colocando coisa do passado. Hoje é coisa top, maneira, no mundo. Ops, no mundo. Eu estou falando do mundo, tá? Ok? Eu estou dizendo aqui o seguinte: que no mundo a cultura muda, até os princípios e valores, infelizmente. E infelizmente está mudando para pior. Aí por isso que a gente tem hoje a ala conservadora e a ala libertina e liberal, né? Agenda woke e tanto mais que você sabe aí. Então, a cultura muda. Então eu estou dizendo o seguinte: antigamente no mundo, uma pessoa que colocasse tatuagem no corpo era marginalizada. Ela nem conseguia emprego. Hoje isso é comum no mundo. Hoje não tem problema assim, né? Tem gente que perdeu até a pele, está todo tatuado. Nem nas Forças Armadas podia, agora já pode. Antigamente, um homem que botasse um brinquinho, né? Quase saiu. Hoje, a gente não sabe o que é, mas alargador, enfim. Isso no mundo. Eu não estou falando do reino de Deus. Não vem com conversinha. Ah, viu, o pastor falou que cultura muda, pode usar tatuagem. O corpo é seu, aliás, não é seu. A gente tem que falar a verdade, irmãos. Deixa eu falar agora para você. Se você é de Jesus, então o que eu vou falar é a verdade. O seu corpo não é mais seu. Não é. Pergunta ao Espírito Santo se ele está se agradando do que você está fazendo nele. Aí, mas seja honesto, vai lá, Espírito Santo. E é que você não nem ora, como você vai saber do Espírito Santo, né?
Talvez alguém está igual aqueles irmãos de Éfeso, lá no início de tudo, né? Vocês recebeste o Espírito Santo quando creste? Espírito Santo? Nunca ouvi falar, não. O que é Espírito Santo? Existe esse negócio aí? O que é Espírito Santo? Estamos no século 21, irmãos. E tem gente que não sabe o que é o Espírito Santo. Tá ruim ou não tá o negócio? Tá brabo, não tá? Hein, Stephanie? Tá ruim. Então, a cultura do mundo muda. É mutável. Mas a cultura do reino de Deus é imutável. A cultura do reino de Deus é imutável. O que Jesus, escute isso aqui, crente. Isso aqui tem que ecoar na sua vida cristã. Escute isso. O que Jesus definiu como certo ou errado há mais de 2000 anos, continuará certo ou errado hoje e sempre. Aleluia! É imutável, porque a sua palavra dura para sempre. Aí agora vamos para a Bíblia, irmãos. Mateus 24, versículo 35, Jesus disse no sermão profético: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode glorificar o Senhor? Vamos ficar em pé e adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.